Bom, opa, voltando. A parte de escalabilidade, isso daqui é bem interessante. Isso é um gráfico em número de clientes da Aerohive de 2009 até 2014. No último quarto de 2014, a gente não tem os números ainda de 2015, que foi o fechamento anual. Nós hoje temos mais de 19 mil clientes espalhados pelo mundo. Uma boa parte deles no Brasil. A América Latina hoje representa já não é diferente de empresas que eu trabalhei no passado, onde a América Latina tinha uma representação muito baixa dentro do faturamento da empresa como um todo. A Aerohive é um pouco diferente, isso é um ponto bastante positivo para a gente, que a América Latina, especialmente o Brasil, ela tem uma representatividade muito alta no faturamento da empresa em termos globais. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente chega a entregar aqui por quarter, cada 3 meses, 7 mil dispositivos no Brasil. Então, a gente tem um volume de entrega, de delivery bastante grande para o Brasil e para a América Latina também, mas o Brasil ali liderando as vendas e os projetos da América Latina. A minha parte nessa história toda é a área técnica, né? A parte técnica, o apoio às revendas para fazer a parte inicial do projeto, o apoio em algum suporte, o apoio na parte de treinamento. Nós temos feito muito treinamento no Brasil, estamos com uma agenda muito forte de treinamento no Brasil, isso tem dado bastante retorno. E quanto mais pessoas treinadas, mais pessoas conhecendo a tecnologia, automaticamente ela vai andando sozinha. Isso é um ponto bastante interessante. Outra coisa também, a Aerohive já não é mais uma pre-IPO, é uma empresa que já está na NYSE, já está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, feito seu IPO, já é uma empresa já consolidada. Então, assim, essa parte de confiança de mercado e tudo mais, isso já está bastante estável há algum tempo. Então, é uma companhia hoje já não é mais uma companhia pequena. É uma companhia, se a gente for comparar com os grandes players e tal, talvez a gente poderia dizer que é pequena, mas não mais uma companhia que ali está criando o seu mercado e nada disso. A gente já tem uma boa linha de produtos bem estabilizada. Bom, algumas previsões do IDC e de alguns institutos de pesquisa também, que eles dizem que em 2020 nós vamos ter aproximadamente 24 bilhões de dispositivos conectados à internet. É a tal da internet das coisas, né? O que é a internet das coisas de verdade? A internet das coisas de verdade é você conectar, por exemplo, controle de ar-condicionado, conectar a lâmpada, conectar dispositivos que não são pessoas. E é por esse caminho que a rede Wi-Fi está seguindo. Hoje em dia, se você quiser fazer uma automação de uma residência ou automação de uma empresa, já é possível. A gente tem um caso de um hotel, que nós estamos trabalhando recentemente na Colômbia, onde são 1.000 equipamentos, 1.000 access points, porque tem um por quarto, e eles têm o ambiente do hotel 100% conectado. Desde a temperatura da banheira até as luzes, persiana, tudo que vocês imaginarem está conectado na rede Wi-Fi. E eles têm um middleware, um software que controla todo esse ambiente conectado. Esse é o futuro. Esse é um futuro que não demora muito tempo, porque cada vez mais a gente está recebendo mais novidades desse mercado, as coisas estarem sendo desenvolvidas em cima desse tipo de solução. A rede Wi-Fi é a porta de acesso, é o ponto de acesso para que isso tudo funcione. A rede Wi-Fi ela é a base para que isso funcione, então ela precisa fornecer ferramentas para que você possa autenticar e dar segurança para esses ambientes. Não muito distante, nós tínhamos um passado basicamente, vamos dizer assim, não digital. Né? Nós tínhamos aí escritórios onde todo o processamento era feito local, toda a armazenagem de arquivos era feita em papel, em arquivos literalmente, né? E alguns lugares a gente ainda tem isso. Né? É bastante comum a gente encontrar esses casos, principalmente às vezes em governo, onde a automatização ou a informatização ela não chegou por completo. Foi feito por uma parte
e em outra parte ainda está sendo executado. O Brasil é um país muito grande e ele tem uma demanda ainda carente de tecnologia bastante alta. O interessante é que essa demanda carente hoje, quando o gestor, a pessoa que está pensando em solucionar ela, quando ela vai solucionar, ela já está pensando no ambiente mais sem fio do que com fio. Né? Não faz sentido eu hoje construir um escritório todo inovado, todo e tal, e ter cabo para todo que é lado, ter uma estrutura de cabo que é muito mais complexa do que a minha estrutura de energia, muitas vezes. Para onde a gente pode ir? Para que caminho, qual é o caminho natural? Essa foto aqui não é uma foto de marketing, é uma foto existente. Esse aqui é o escritório do Google na Califórnia, onde eles têm a cultura de deixar o ambiente menos estressante, o ambiente mais tranquilo para quem fica nesse ambiente todos os dias. A gente, cada vez mais, a gente está procurando aumentar a questão de flexibilidade de trabalho, de pontos de trabalho. Não tem mais tanto o local de trabalho aqui é meu, não existe mais. O ambiente é de todos, o ambiente é corporativo e é de colaboração de todos. A comunicação também tem que ser bastante fácil, né? Não adianta o gestor ser tão difícil no seu posicionamento, ele ficar incomunicável, não vai ter resultado isso. Sistemas mais eficientes, sistemas mais ativos, sistemas que pensem também junto, que tomam decisões muitas vezes. A parte de inteligência de negócio, como eu vou aplicar inteligência ao meu negócio dependendo da rede Wi-Fi, e o visitante. O visitante deixa de ser vilão para ser mocinho. O visitante, há um tempo atrás, ele chegava nas empresas, não tinha acesso à internet, quando tinha acesso de uma forma bastante rudimentar, ou então de uma forma onde ele não tem muita qualidade de acesso. Hoje em dia, o visitante é o cara mais bem tratado da rede. O visitante é o cara mais, assim, que ele tem a estrutura melhor da rede para ser utilizada. Porque geralmente esse visitante pode ser um acionista, pode ser um fornecedor, pode ser até mesmo um prestador de serviço. E a gente precisa trazer esse cara para dentro do nosso ambiente, fornecer a estrutura necessária para ele acessar o que a gente queira que ele acesse, porém ter um controle sobre isso, saber quem ele é, o que ele vai acessar, em que horário, em que escritório. Então isso é um ponto que a rede Wi-Fi proporciona de facilidade para o visitante. Falando na parte de plataforma, a gente começa a colocar inteligência na coisa. Então, a parte de BOD, que é, ou seja, trabalhe com qualquer coisa, utilize qualquer coisa para trabalhar, seja seu, seja da companhia, eu vou conseguir adequar isso ao meu ambiente. Mobilidade, né, o próprio nome já diz, eu não tenho que discutir muito a questão de mobilidade. Inteligência de aplicação, as aplicações precisam ser inteligentes, as aplicações precisam passar para a gente algum feedback, alguma interface, algo que eu consiga controlar o que ele está acessando, ou consiga, pelo menos, dar mais banda ou tirar mais banda conforme a aplicação, conforme o perfil de acesso. A internet das coisas relacionada aos dispositivos que não são pessoas. A parte de analytics, que é, por exemplo, eu conhecer o que a minha rede deixou de autenticar, porque é muito fácil eu saber quem está autenticado, mas eu também consigo saber quem são os dispositivos que estão próximos à minha rede e não se autenticaram. Quanto tempo eles ficaram próximos à minha rede e não se autenticaram. Falando mais especificamente de uma loja, por exemplo, a gente conseguiria dizer quantas pessoas passaram em frente a uma loja e pararam na vitrine para olhar a loja. Então, isso é algo que o Wi-Fi faz hoje. O Wi-Fi tem essa parte de analytics muito bem elaborada hoje em dia. E a questão do Wi-Fi de visitante. O Wi-Fi de visitante não é mais obrigatório você ter uma senha, um voucher para o seu visitante, ou você ter uma rede onde a senha é aberta e aí todo mundo acessa. Você pode fornecer acesso com mídia social. A mídia social é o quê? A rede, em teoria, está aberta, o usuário acessa, quando ele vai tentar acessar uma página, aparece um portal para ele fazer a autenticação. Esse portal, ele vai ter opções lá de inserir um usuário de Facebook, um usuário de Google+, um usuário
de Twitter ou de LinkedIn. Então, somente ele inserir esse usuário, autenticar, autorizar, ele vai poder acessar a internet. É uma forma bastante inteligente de você controlar quem é o teu visitante, saber quem realmente é. O que a gente está buscando em termos de comparativos, em termos de entregar, de inteligência que a gente pode entregar para os clientes? Primeiro ponto, algumas medidas de fidelização. A ideia é que o cliente volte na sua loja, que o cliente retorne no seu ambiente de trabalho. Então, hoje a gente tem possibilidade de fornecer, por exemplo, um passe. Esse passe está instalado no celular do cliente com um clientezinho de passbook para iOS ou um pass wallet para Android. E toda vez que ele chegar próximo da loja, esse passezinho informa ele, olha, você está a tantos metros de uma loja X, do cliente X. Então você tem como fazer essa integração de uma forma inteligente. Essa localização pode ser feita tanto por GPS do próprio dispositivo, como por iBeacon, que é uma interface de Bluetooth de baixa energia. As duas trabalham em conjunto, tanto o Bluetooth como o GPS. Verificar se realmente as campanhas de marketing estão sendo ativas. Por exemplo, tem uma campanha de marketing em uma determinada vitrine e você começa a comparar uma loja com a outra para ver o resultado. Você consegue ter essa informação do ambiente de Wi-Fi, não mais somente da interface de gestão. Análises baseadas em tempo. Eu consigo saber, por tempo, quem são os dispositivos que estão conectados, o que eles acessaram, qual é o trend disso, qual é o caminho, qual é a tendência desses caras utilizarem mais aplicações da empresa. E ponto interessante, identificar os clientes que estão retornando também. Porque eu consigo pegar e saber se aquele cara é um cliente meu, né, VIP, que ele tem uma assiduidade, uma continuidade de visitas às minhas lojas ou não. Dá para ter essa informação também. Bom, outro ponto. O cliente hoje, ele basicamente carrega um elefante nas costas, literalmente. Por quê? A gente chega com esse monte de ideia para ele, a gente comenta sobre todas as possibilidades, mas ele tem mais problema para resolver. Ele não tem só a rede Wi-Fi. Ele tem a rede cabeada, que existe, é a necessidade. Ele tem a rede de telefonia, que existe a necessidade. Ele tem muitas vezes o sistema de e-commerce, ele tem a gerência, ele tem o próprio faturamento da companhia, o orçamento. Lidar com isso do dia não é fácil. O que a gente tenta entender todo dia, aonde a gente pode amenizar este peso desse elefante? Onde que a gente pode ajudar o cliente a trabalhar com mais dispositivos, mais usuários, mais aplicações? Aonde eu posso indicar para ele que ele pode ter sim mais coisas e não ter menos problema com isso? Onde que ele pode aumentar a sua capilaridade, o número de localidades que ele tem? Enfim, a gente fica o tempo todo pensando como que a gente poderia montar esse cenário e ajudar os clientes. Essa é basicamente a nossa meta com o Wi-Fi. Dentro do Wi-Fi, o que eu posso descomplicar? O que eu posso criar de função, de feature que vai ajudar o meu cliente? Outro ponto, eu tenho ainda a questão de infraestrutura, eu tenho questões de segurança, tenho questões de orçamento, questões de controle e recursos. Orçamento, hoje em dia, com esse dólar a 4,5 que está hoje, é um negócio complicado, não? Quem fez orçamento ano passado para fazer projeto esse ano está tendo que cortar pela metade ou tendo que correr e arrumar mais dinheiro, basicamente, para executar os planos todos. Segurança. Segurança é algo que não pode mais deixar de ter. Então, eu vou comprar algo um pouco mais em conta, não vou ligar tanto para a segurança, mas vai ser justamente o ponto aonde vai pegar, justamente aonde a nossa deficiência vai começar, que é pela parte de segurança. A infraestrutura, ela sempre hoje em dia, ainda mais que a gente fala de pessoas, né, de recursos e infraestrutura,
ela sempre vai ser limitada. Não dá mais para contar com aqueles times internos gigantes. Né? Hoje não existe mais isso. É para isso que tem a terceirização, é para isso que tem as empresas de TI. Enfim, os times internos são realmente enxutos. Controle, eu acho que é o ponto assim, básico também para se ter isso na mão. Eu preciso ter controle de tudo. Eu não preciso que isso fique me informando o tempo todo, que toda hora eu recebo um e-mail, mas eu preciso saber, se eu entrar em algo, querer olhar que usuário que está conectado, que loja que está com mais acesso, que loja que eu tenho determinados aplicativos rodando, eu preciso ter essa visibilidade. A gente brinca muito que a ideia de toda essa história de inteligência conectada é transformar as nossas pessoas de TI, os nossos clientes, em heróis. Por quê? Fazer tudo isso com poucas pessoas é um grande desafio. Né? Fazer tudo isso com um budget e com o dólar que está hoje é um desafio tanto. Então, isso tudo está dentro da nossa pauta. Toda esse ecossistema, não somente de Wi-Fi, né? Não somente da questão de uma rede simples de acesso, mas o que o Wi-Fi pode introduzir de melhoria? O que o Wi-Fi pode trazer de aplicação e de inteligência que eu não preciso comprar outra plataforma para integrar ou mais uma plataforma para ter que investir? Então, essa eu acho que é a grande meta do Wi-Fi hoje. O Wi-Fi deixou de ser uma rede de acesso. O Wi-Fi hoje é uma solução de inteligência, onde eu quero ter um SSID básico, onde eu vou conectar meus usuários corporativos. Nesse mesmo SSID, eu quero conectar os meus dispositivos que não são usuários, as minhas lâmpadas, os meus ar-condicionados, a minha automação, a minha máquina de produção, que às vezes é Wi-Fi e eu consigo controlar remotamente. Eu quero também ter uma rede de acesso ao meu usuário, ao meu cliente, e esse meu cliente precisa vir com acesso da rede social para que eu tenha acesso sobre ele. Esse meu cliente tem que ter um cartão VIP para que eu possa fornecer algo para ele e, ao mesmo tempo, ter controle se ele está próximo ou não da minha loja. Se ele está dentro da loja, eu posso fazer, inclusive, uma oferta de um produto que está em promoção no dia. Então, todo esse ecossistema faz parte de Wi-Fi. Isso está dentro do nosso cenário. Bom, falando de usuários conectados, a gente teria aqui 3 exemplos, que seria o José, a Maria e o João. Os 3 estão no mesmo ambiente, cada um está com o seu dispositivo, 2 aqui nessa foto estão 2 com notebook e uma pessoa com smartphone. Porém, o perfil de cada um é diferente. Um é visitante, o outro é contratado e o outro é empregado. O visitante, ele vai ter acesso somente à internet, aplicações mais limitadas, uma banda de acesso mais controlada, horário comercial e acessos nas salas de reunião. Esse é um ponto interessante. Por que a rede de visitante tem que estar disponível fora do horário comercial? A empresa não vai abrir à noite. A empresa não vai, a não ser que você for um bar ou for algo de algum shopping, que trabalha num horário diferente, mas geralmente as empresas que trabalham no horário comercial é das 8 às 6. Por que a rede de visitante tem que estar disponível das 6 da tarde até as 7 da manhã? Né? Esse é um tipo de controle já inteligente que pode ser feito. As aplicações que vão ser acessadas. A rede de acesso, ela não precisa passar pela rede corporativa. Eu posso fazer um split, uma separação desse tráfego de uma forma que eu nem tenha colisão, ou que eu tenha alguma possibilidade desse tráfego passar junto com a rede corporativa. Isso é um isolamento bem tranquilo. Contratados. Então, a pessoa que é o contratado, ele já vai ter acesso limitado ao ambiente que ele vai executar o trabalho dele, os servidores que ele tem acesso, aplicações de negócio, a banda ali média para ele ter acesso a mais aplicações, horas de trabalho estendida e acesso na área de escritório. Então, ou seja, no ambiente do escritório todo ele tem acesso. E a política de corporativo, que seriam os usuários da companhia, poderia ter um acesso irrestritivo, um acesso também VOD, com um dispositivo que ele ia trazer de casa, um dispositivo dele,
a banda ilimitada, acesso 24 horas e também acesso em todas as áreas da companhia. Ele não vai estar mais limitado a se autenticar somente em um lugar. O que um contratado não faz sentido, por exemplo, o contratado que foi designado para fazer um trabalho no escritório da empresa administrativo, o cara ter acesso na rede Wi-Fi lá do estoque, né, ou do centro de distribuição. Não tem sentido ele ter esse tipo de acesso. Ele precisa ter acesso provido naquele lugar, onde ele está. Ali sim ele vai ter qualidade, ele vai ter tudo o que ele precisa. E o que é mais interessante, essas 3 políticas você pode fazer dentro da mesma rede. Isso é um isolamento interno da solução. Não vai ficar uma rede para uma coisa, uma rede para outra coisa. Ah, que rede que eu conecto? Que tem 5 redes publicadas aqui? Não. Uma rede só, e dentro dessa rede eu consigo dividir esses caras. Dispositivos conectados. Então, eu tenho laptop corporativo, tablet corporativo e smartphone corporativo. E tenho tablet pessoal e smartphone pessoal. Cada um deles vai ser um tipo de aplicação diferente. A gente precisa ter essa ideia. A solução que vai fazer o monitoramento precisa estar preparada para isso. O computador corporativo vai acessar soluções corporativas. O smartphone corporativo também. Já o computador, o tablet, o smartphone pessoal, esse cara vai acessar mais mídia social, ele vai acessar até mesmo o Netflix, o YouTube. Eu não preciso bloquear isso, eu posso controlar. Eu posso ter restrições de banda. Bloqueio não é um caminho legal. Bloqueio, você só instiga as pessoas a procurarem uma saída alternativa. O mais interessante é a gente ter controle sobre o que eles estão acessando. Bom, sobre a questão de tudo conectado, eu já comentei no início sobre os dispositivos que não são pessoas. E a gente pode citar alguns como Apple TV, Chromecast, tem agora também o Fire da Amazon, os termostatos de ar-condicionado, câmeras IP, enfim, é um mundo que não termina mais. Né? Como eu comentei, a gente encontrou, a gente está com esse projeto na Colômbia, até mesmo temperatura da banheira, ligar e desligar a água da banheira, cortina, tudo conectado. Tudo por um SSID isolado. Porque o que acontece? No passado era fácil fazer isso, só que cada um desses dispositivos usava a mesma senha. Né? A senha a shared key, lá, a pre-shared key do Apple TV é a mesma do videogame, que é a mesma do termostato, que é a mesma da câmera. E aí alguém vai lá e rouba um desses equipamentos, ou abre um desses equipamentos e vê a senha. Pronto. É a mesma senha. Eu vou conectar qualquer dispositivo agora. A ideia é que eu tenha uma senha para o Apple TV, uma senha para a câmera, uma senha para o videogame, uma senha para o termostato, uma senha para os dispositivos, e cada um, quando se autenticar, eu tenho o controle de qual é o equipamento. Então, por exemplo, amanhã, por algum motivo, sumiu o Apple TV, você vai e inativa o acesso do Apple TV. Não vai inativar o acesso completo da rede. Né? Ou ter que trocar a senha da rede inteira. Cada dispositivo tem a sua autenticação, o seu método de autenticação. Não está compartilhado. Bom, falando na parte agora mais de portfólio. A gente citou uma série de possibilidades do ambiente Wi-Fi de hoje em dia. A questão do portfólio, a gente pode hoje trabalhar isso tanto em questão de visibilidade, segurança, simplicidade e escalabilidade. A gente tem hoje redes de clientes que têm 2, 3 access points e toda a plataforma habilitada. E temos redes com 1.200, 1.300 access points com toda a plataforma habilitada também. Hoje a gente tem todo tipo de caso. A AeroHive é uma solução que te permite começar com um AP. Um access point vem tudo habilitado. Então não é essa questão, puxa vida, gostei disso daí, mas para ter isso daí eu preciso comprar 15 equipamentos por loja. Não. Nós temos tudo isso que eu comentei em um único access point. Então, se o teu business, o teu negócio é uma rede pequena, sem problema.
Se é uma rede média, sem problema. Se é uma rede grande, também não tem problema nenhum. A plataforma trabalha de 1 a N, não tem essa limitação. É um ponto bastante interessante e um ponto que muitos dos nossos concorrentes questionam. Eles falam, a Aerohive é para solução pequena, porque realmente a gente vende, muitas vezes, 3, 4 access points. Para a gente não tem problema nenhum. Mas eu tenho também clientes de universidades, empresas corporativas, com 1.400, 1.300 equipamentos, até 4.000 equipamentos numa única rede. Existe um cliente que não é nosso, que é um cliente da Europa, que tem 15.000 na mesma rede, 15.000 access points. Então, assim, quanto à escalabilidade, pode ficar tranquilo. Esse ponto é o ponto mais interessante da solução, porque eu não tenho um ponto limitador. Não existe o número de dispositivos mínimo e máximo. Podem ficar bastante tranquilos quanto a isso. Quanto ao crescimento conectado, toda a gerência da Aerohive, toda a parte de gerenciamento, essa é a parte conceitual, ela é feita em nuvem. Essa nuvem pode ser nuvem pública, ou seja, uma nuvem que está na internet e o acesso por um browser, como pode ser uma nuvem privada, uma nuvem onde você mesmo tem o seu próprio data center e vai colocar o software de gerência nesse data center. Este software de gerência, ele é um software que vai te permitir você configurar os equipamentos, extrair os relatórios, extrair os acessos. E acabou por aí. A partir do momento que você configura os equipamentos, eles trabalham autônomos, eles trabalham de uma forma inteligente. Ou seja, se você perde o acesso à internet por algum motivo, o equipamento não deixa de trabalhar. O usuário não deixa de acessar a rede, o usuário não deixa de acessar as aplicações dele, ele segue trabalhando. Não há dependência da nuvem para que ele funcione com todas as features dele. Tá? Então, esse é um ponto. A nuvem é o cérebro do ponto de vista de gerência. Não é o cérebro do ponto de vista de operação. Fizemos a configuração, enviou para os access points, pronto. Não tem mais dependência da nuvem aí. A dependência é ler relatórios, enviar as informações, a parte de gestão. Gestão é na nuvem, tanto privada como pública. Mas para os access points trabalharem, para eles operarem, não depende da nuvem. Tá? Aqui é só um exemplo. Outro ponto, a parte de economia. O primeiro ponto de eu estar em nuvem já ajuda eu a economizar em infraestrutura que eu não preciso ter para este cara. E realmente, aonde impacta no projeto corporativo de redes sem fio, é num negócio chamado controlador. Este controlador é o cérebro da rede. A Aerohive eliminou o controlador. Nós não temos um controlador, um centralizador de tráfego, aonde esse controlador toma as decisões de inteligência da rede. Todo este controle é feito nos access points. Nós transformamos aquilo que era hardware em software. Então, a decisão de autenticar 20, 15 usuários em tantos access points, em N access points, é do próprio access point. Não tem o papel da controladora. A decisão de trocar o canal da rede A porque tem interferência é do access point, não é da controladora. E essa decisão não depende do software de gerência. Então, esse é um ponto bastante forte. É o ponto mais forte nessa tecnologia na parte de arquitetura. Por que isso? Eu vou reduzir investimento. Uma controladora representa 40% do custo de qualquer projeto. Eu vou reduzir tempo também de criação, de configuração, porque eu vou sempre configurar no mesmo ambiente, no software de gerência e distribuir para os APs. E vou ter menos equipamentos também, para poder administrar. Se eu vou ter access point, não tenho mais controlador, eu não tenho mais um equipamento lá que trabalha como um switch ou um firewall para poder administrar ele, para poder trocar ele, para ter que fazer a RMA dele, para ter problema. Enfim, é muito mais simples. O ambiente final fica muito mais simplificado. Bom, hoje a gente tem um mundo totalmente conectado. A gente tem a matriz, a filial, que esses são os mais comuns. E aí eu vou ter um cara chamado teleworker, que é a pessoa que trabalha remoto, mas ele não é uma filial, muitas vezes ele é um totem, ou ele é um vendedor mesmo que está na rua.
Eu vou ter a área de educação, que a gente cresce muito forte na educação, a área de hospitais, de saúde e a área de armazéns e lojas. Todo esse cenário pode ser atendido com uma solução do AeroHive. A gente possui soluções, que eu digo, de software e de equipamentos desenhado para cada um desses cenários. Tá? A gente tem trabalhado muito forte a parte da educação, devido a uma demanda muito presente no Brasil nas universidades. A gente tem umas soluções bem interessantes para esses cenários. Filial e matriz é o feijão com arroz que a gente faz todo dia. O teleworker é algo que está começando a ficar mais presente também. Por exemplo, a gente possui hoje um produto chamado BR200, que é um roteador pessoal, onde você pode conectar ele em qualquer lugar que você estiver e ele vai te fornecer a rede Wi-Fi corporativa, ele vai te oferecer VPN de acesso com a corporação de forma segura e você tem a sua própria rede Wi-Fi. Você chega no hotel, espeta aquele roteador lá e então você tem a sua rede corporativa garantida. Você não vai ter não vai ter que se conectar a uma segunda VPN. O próprio roteador te provê essa VPN e você... É como se você estivesse dentro da rede, uma extensão da tua rede. Para armazéns e lojas, são equipamentos tanto outdoor, como equipamentos também com antena externa, para ambiente de leitor, para ambiente de coletor, enfim, isso é bastante tranquilo. Na saúde também, algumas aplicações de monitoramento, de localização, que é bastante interessante para a saúde, a gente possui. E só que a educação, eu já comentei, a questão de controlar, saber quantos alunos estão conectados na sala, qual é a qualidade de sinal de cada um, o que eles estão acessando, isso tudo a gente possui também, a parte de educação é bastante forte. Hoje, a AeroHive se enquadra em todos os cenários, tá? Não tem um cenário dentro do ambiente do Wi-Fi que a gente não consiga enquadrar a nossa plataforma. Então, tem uma facilidade de integração muito grande. Bom, isso é só um resumo de clientes pelo mundo. A gente tem muitos deles estão no Brasil também. São clientes públicos que a gente pode dizer. Enfim, no caso, eu aqui no Brasil atendo muito o pessoal da TRW, que é um projeto gigantesco que engloba o mundo todo dessa lista que está aqui. Mas a gente tem N clientes no Brasil. Assim, o que vocês precisarem de referência, até mesmo, talvez o pessoal que é de fora de São Paulo, a gente tem referências pelo Brasil todo. Se precisar de visitar algum cliente, conhecer algum cliente, fiquem à vontade de falar com a gente, comigo direto ou com o pessoal da Axion. A gente vai ter o prazer de conduzir vocês para mostrar esses ambientes e mostrar casos onde as pessoas realmente estão contentes com isso. Não é só é uma rede Wi-Fi que eu não sei o que é, não. A rede Wi-Fi que realmente me trouxe algo que eu não tinha antes, que consegue me prover informação que eu não fazia nem ideia de conseguir exportar isso de uma plataforma de Wi-Fi. Bom, para finalizar, nós temos gerência em nuvem, access points que trabalham de forma cooperada e colaborativa, localização dos dispositivos, aplicações desenvolvidas especificamente para o usuário, conhecimento de dispositivo e uma boa oferta de aplicações para o usuário. Toda a parte demográfica, analítica, de visibilidade de aplicações, provisionamento de dispositivo, tudo isso você pode contar com a AeroHive para te ajudar nesse ambiente, principalmente dispositivos móveis. Dispositivos como tablet, smartphone e também as coisas que estão se conectando na rede, esses caras precisam de uma atenção muito especial. Porque é algo que hoje você permite eu vou colocar uma câmera aqui, vou colocar um Apple TV aqui. Amanhã isso já está espalhado pela rede inteira. É algo muito rápido. Por quê? Não é algo ruim de utilizar, não é? É algo que facilita. Hoje eu tenho visto bastante as empresas trocarem o projetor que eles tinham por Apple TV. Porque é muito mais barato, dura muito mais e faz a mesma coisa. Então, esse é um ponto bastante interessante. A gente tem encontrado a gente fez muito projeto com isso, porque é uma demanda já bem latente dentro das empresas. Relembrando, para fechar isso aqui, para a gente poder responder as perguntas que vocês tiverem,
a nossa meta, a nossa ideia com tudo isso é transformar as pessoas de tecnologia dos nossos clientes em super-heróis. Né? Para que eles consigam, sim, ali em 2, 3, 4 pessoas, ali, tamanho que eles forem, conseguir provar que a equipe de TI pode ser eficiente, a equipe de TI pode fornecer plataforma de acesso além de somente fornecer acesso. Entregar muitas vezes para uma área de marketing uma visibilidade, olha, essa loja tem uma capacidade de crescimento de 60%, porque 60% das pessoas que passam em frente dela param e olham a nossa vitrine por mais de 5 minutos e não entram. 60% das pessoas que passam em frente da nossa loja deixaram de comprar. Né? Então, ou seja, é uma possibilidade muito grande. Isso é um ponto muito forte que a gente tem que falar, tem batido e tem conversado e apresentado em vários lugares e tem dado bastante resultado nos clientes que têm feito prova de conceito ou até mesmo projeto com esse cenário. Pessoal, por hoje é somente isso. Eu quero saber se vocês têm perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Tanto eu como o Eric estamos aqui para questionar, para esclarecer as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem mandar as perguntas aqui pelo chat, podem ficar à vontade. Perguntas, dúvidas? Bom, o Yuri perguntou para a gente assim, os APs, mesmo sem gerência, conseguem se comunicar entre si para terminar, qual canal que ele vai trabalhar? Sim, o Yuri. A gerência, ela não depende, ela não é ela que decide isso. A gerência, lembra que eu comentei, ela só é... deixa eu ver se meu áudio está aberto. Está. A gerência, ela só é para fazer a configuração e ver relatório, cara. Por exemplo, quem são os usuários que estão acessando, essa parte de analytics, você vai ver por lá, se o usuário, se a pessoa está parada em frente à loja ou não, se está conectada ou não está conectada, isso você vê no software de gerência. Mas a operação do AP, de canal, de potência de antena, de distribuição de usuários por AP, isso é independente do software de gerência, cara. O AP faz isso e a decisão, a gente chama isso de processamento cooperado. A decisão dele compartilhar a informação de tabela de conexão, a informação de tabela de ar, de canais e potência, ele troca entre os APs. Isso não vai para o software de gerência. Então, a decisão dele conectar mais gente ou mover essas pessoas que estão em roaming é do AP, não do software de gerência. Se você perde comunicação com a gerência, beleza. Você perde naquele período, você vai perder estatísticas da rede, mas não vai ser, você não vai perder nenhuma feature que os APs façam que você perder no acesso à gerência, você perderia nos APs. Mais perguntas? Todos os APs, o Pedro pergunta a gente se todos os APs possuem features de analytics. Sim, todos os access points suportam analytics. Desde o 121, que é o arquivo de entrada, até o 350, o 230 e o 130, que são os equipamentos AC, todos suportam. A única coisa que tem um modelo que tem uma feature a mais, que é o 230,
O 230 é o único equipamento nosso que hoje tem interface para iBeacon. A iBeacon é a interface de Bluetooth Low Emission, que é de baixa energia, desculpa, Bluetooth de baixa energia, para fazer localização de usuário e para fazer essa questão do cartão fidelidade. Aí esse tem que ser hoje por equipamento específico. Pedro me perguntou como é o dimensionamento dos APs em função de capacidade de conexões. Olha, o dimensionamento é a parte que eu diria, a parte que deve ser levada mais a sério no projeto. Muitas pessoas às vezes acham que dimensionamento está relacionado ao número de dispositivos que eu posso conectar por access point. E não é, viu, gente? Uma hora eu estou montando toda uma documentação, a gente abriu um blog recentemente, e eu estou montando uma documentação, não uma documentação, um conteúdo, alguns textos, explicando essa questão, por exemplo, quantos dispositivos cabe dentro do meu access point. Isso não só para o Aerohive, tá? Esse estudo que eu estou fazendo, eu trabalho com Wi-Fi há bastante tempo, e muita coisa que eu tenho que trabalhar, mostrar e montar no material, é independente de fabricante. O dimensionamento ele tem que ser feito de uma forma muito precisa. Por exemplo, o Site Survey ele precisa ter o ambiente, né, fisicamente, a planta baixa do ambiente. Precisa ter também, por exemplo, que aplicações que o cliente utiliza. Esse é um ponto interessante que ninguém pergunta. E ele precisa ter também quais são os dispositivos. Por que quais são os dispositivos? A diferença. O dispositivo, um smartphone, ele possui uma antena somente de envio e de recepção. Um notebook, ele pode possuir duas de envio e duas de recepção, como ele pode possuir 3 de envio e 3 de recepção. Então, num site survey, o ideal é se levantar toda a rede, o que o cliente realmente vai utilizar. Por quê? A gente vai ser muito mais preciso em identificar a quantidade de access point e o modelo que ele precisa. Porque muitas vezes o pessoal vai na forma mais genérica, cobertura. Eu tenho um prédio, 5 andares, cada andar tem 100 metros quadrados e tal. Beleza, cobertura. A cobertura, sempre vai te atender. Se a gente fizer um projeto baseado em cobertura, vai ser, por exemplo, 5 access points por andar. Perfeito. Só que muitas vezes você está com uma rede superdimensionada porque você se baseou em cobertura e não baseou nos dispositivos que vão se conectar. A cobertura é ajustável. Existe configuração para isso. Se você ligar um AP no modo standard, no modo default, ele vai fazer o padrão, mas se você configurar ele, se você souber fazer a parte de fine-tuning, você consegue tirar muita água desse cara aí e fazer uma cobertura muito mais específica. Então, essa resposta de dimensionamento, a cobertura sempre atende, mas o ideal realmente é fazer um site survey, levantar o número de dispositivos móveis, número de dispositivos de desktop, de notebooks, modelos, tudo isso faz parte do dimensionamento. Mais perguntas? Eric, eu acho que a gente pode então encerrar, cara. O que eu tinha para passar para o pessoal hoje é isso aqui. Se alguém mais tiver dúvida e quiser mandar e-mail para a gente, deixa eu mandar. Vou mandar aqui pelo chat aqui, ó. Este é o meu e-mail.
quem precisar entrar em contato, está meu e-mail aqui no chat. Pode me mandar por e-mail alguma pergunta, alguma dúvida que ficou. Tem uma pergunta do Mikuli aqui. Ele chegou agora. Eu não sei, Mikuli, porque eu não sei se pode ser enviado o conteúdo depois, porque eu não sei se está gravado, cara. Boa pergunta. O Eric pode informar a gente sobre isso, se foi gravado ou não. Eric, tá por aí?